E o caso mais louco que a gente vai noticiar agora é esse, Padula. Eu jamais imaginei que fosse ter um desfecho tão inacreditável. Parece coisa de filme, e filme de terror. A Polícia Civil, lá do Mato Grosso, apreendeu na noite de segunda-feira a adolescente de 15 anos. Ela teria dado apoio, ajudado no planejamento da morte dos pais daquele garoto que matou o pai, matou a mãe e matou o irmão. 14 anos de idade. E ela, confirma para mim, Padula, estava na intenção de matar os pais dela também. É isso? Luiz, você falou cena de filme? Não, eu vou corrigir você. Cena de jogo. E você já vai entender o porquê desse jogo. A polícia, inclusive, trabalha com essa possibilidade. Mas sim, ontem essa adolescente de 15 anos foi presa no Mato Grosso. Ela que participou ou teria planejado ali, Luiz, a morte dos pais desse adolescente de 14 anos que aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro, né? Nós trouxemos até na semana passada esse caso que aconteceu no dia 21, ele matou os pais no final de semana, em um sábado. Primeiro matou o pai, depois a mãe, depois o irmão, que de acordo com ele o irmão não poderia ficar sem os pais, então ele decidiu matar o irmão também de 3 anos. E Luiz, depois que a gente trouxe aquela primeira informação de que ele pesquisou sobre FGTS, ele não teria o apoio dos pais para ir até o Mato Grosso para se relacionar com esta menina, ela então foi ouvida. De acordo com os policiais que ouviram esta menina, Luiz, ela teve um comportamento extremamente frio. Ela assistiu, de acordo com as investigações, toda a morte, todo o caso ali em que o menino matou os próprios pais e teria sido dela a ideia, inclusive, de jogar os corpos dentro da cisterna. Bom, Luiz, olha, de acordo com o delegado Carlos Augusto Guimarães, essa adolescente de 14 anos, né, afirmou que o perfil do jovem, da namorada dele nas redes sociais, já revelavam sinais preocupantes. De acordo com ele, era possível observar referências em conteúdos violentos. Ele também destacou que a adolescente teve um papel ativo nesta ação e determinante, inclusive, nos crimes cometidos. Também, de acordo com as investigações, Luiz, ela sugeria para ele, num seguinte aspecto: se você for homem, se você me ama, você vai fazer tal coisa. Se você for homem mesmo, você vai lá e vai matar os seus pais. E detalhe, depois que você matar os seus pais, você vai pesquisar, vai ter que ter dinheiro para vir para cá. E aí, de acordo com as investigações, Luiz, ele pesquisou sobre o FGTS para ir até o local e ele teria, inclusive, planejado a venda da casa dos pais por um valor pouco mais de R$300 mil e o carro da família de R$60 mil. Ou seja, seria um plano perfeito, teria quase R$400 mil para poder ir então até o Mato Grosso, para poder ir se relacionar com essa menina de 15 anos e lá viveriam tranquilamente. Só que para o plano ficar perfeito, Luiz, a polícia informou que esta menina teria pedido para ele trazer a arma do pai, pois no momento em que ele chegasse aqui lá no Mato Grosso, ela também tiraria a vida da própria mãe. E assim eles viveriam tranquilos, Luiz, olha, na maior tranquilidade do mundo, para se relacionar, para viver. Ou seja, é um plano bem diabólico, né? Eu falei para você, Luiz, até te corrigir, num bom sentido, de que você falou, parece cena de filme, não parece cena de jogo. Por quê? A polícia acredita, Luiz, e até fiz uma anotação sobre esse caso, que eles tenham se inspirado em um jogo cuja participação em enredo é sobre irmãos que mantinham relação incestuosa e matavam os próprios pais. E ele está, inclusive, no centro dessa investigação. Esse jogo seria um jogo que faz referência à morte dos pais, incesto de irmãos e mais uma série de coisas. E eles, inclusive, Luiz, relatavam as vítimas como personagem de jogos. Ou seja, a polícia acredita que eles tenham se inspirado nesses jogos, nesse jogo online, né? E com base nesse tema de jogo, eles cometeram esse crime para poderem viver livres e felizes em um mundo que, para eles, aparentava tudo dar certo, Luiz. Aparentava, né? Você disse bem, você encerrou bem, aparentava, porque só na cabeça louca deles. Como é que o menino de 14 anos vai conseguir vender a casa dos pais por R$300 mil? Ele não teria esse poder. Teria que ter uma pessoa adulta para fazer a venda dessa casa. O carro, certamente, no valor de R$60 mil,
ele não conseguiria vender também, porque teria que assinar a transferência do carro. Então, eles, nessa imaginação fértil, acabaram tirando a vida de 3 pessoas e por pouco a mãe da menina também não morreu. Isso tudo com o diabo do celular na mão. E ele começou a pegar pilha porque ela dizia, se tu não matar, você tem que matar. Se você for homem, você vai matar o seu pai, a sua mãe e seu irmão. E a loucura que ele disse, né? Diz que matou o irmão porque ficou com pena do irmão ficar sem os pais. Loucura, viu, Padula? Um outro fato importante que a gente precisa destacar de acordo com as investigações, ela teria sido contra a morte do irmão, porque ela disse que era muito cruel. Só que ele decidiu de última hora matar o irmão por conta da dó. Ele disse, olha, por que eu não acho justo, e isso é palavra dele, tá? Então eu vou usar aspas aqui, aspas. Não acho justo o meu irmão crescer sem a presença dos meus pais, por isso eu vou matá-lo. Fecha aspas, teria dito isso ele para namorada, ela teria sido contra, inclusive. Luiz, nós temos uma sonora do delegado, porque até o planejamento de como seria descartado o corpo, Luiz, tinha. Inclusive, entre as hipóteses, eles pensaram em fazer picadinhos, aspas, dos corpos e jogarem para porcos comerem, Luiz. Olha a audácia de 2 adolescentes de 14 e 15 anos. Nós temos a sonora do delegado. Foram verificadas conversas sobre métodos de matar, se com arma de fogo, disparos, né, ou facadas, e qual seria a ordem dessas mortes. Tanto é que num dos diálogos eles falam que o pai deveria ser o primeiro a ser executado, até porque é uma pessoa que poderia, de repente, impedir os outros assassinatos. Também conversa sobre como sumiriam com os corpos. Conversa acerca de esconder em local distante, a utilização de cães farejadores pela polícia, sobre picar os cadáveres, queimar e até mesmo dar para porcos comerem. Numa demonstração de total menosprezo pela vida humana dos familiares do adolescente. Fala do adolescente sobre namorar um assassino, sendo que agora só faltaria... Tocante agora, tá, gente? Só faltaria matar a própria mãe dela. A adolescente pergunta se o namorado iria encontrá-la e se levaria consigo a arma utilizada no crime contra os familiares. A conclusão a que nós chegamos aqui, com relação ao caso, é que ambos os adolescentes devem ser responsabilizados, tanto pelos 3 homicídios praticados, bem como pelas 3 ocultações de cadáveres depois na sequência. A gente já viu que não existe crime perfeito, principalmente da maneira que eles fizeram. Eles acharam que estavam iam cometer o crime mais perfeito. Mas que cabeça esses adolescentes têm? Eu repito, tudo por causa da liberdade que se tem hoje com o celular. Você não pode ter uma liberdade com o celular. 14 anos de idade não tem cabeça para absolutamente nada. Eles premeditaram um crime bárbaro, um crime cruel. E se a polícia não tivesse descoberto logo, se a família que foi até a casa do adolescente não tivesse desconfiado, ele parece que relatou para um tio que tinha matado os pais, certamente a mãe da garota teria morrido também, Padula. E para finalizar, Luiz, você tocou num ponto essencial. Você acabou de tocar no seguinte aspecto. Ele estava na casa de quem? Do tio. Ele teria confessado para o tio que matou os pais, correto? Você se lembra que quando a gente trouxe esse caso, que ele foi com a avó até a delegacia e disse até que os pais estavam desaparecidos porque o irmão tinha engolido um pedaço de vidro, algo nesse sentido? Esse adolescente que matou os pais chegou a cogitar, inclusive, matar a própria avó. Só que um detalhe chamou a atenção, ele estava na casa dela. Ou seja, Luiz, por um quase, a família poderia também ter finalizado com a morte do tio e da avó desse garoto. E para finalizar, durante a chamada, Luiz, a adolescente agora apreendida, né? Nós temos aqui esse termo, ela chegou a dizer que depois dos assassinatos, depois que ele bateu as mãos e disse, pronto, concluído, ela chegou a dizer para ele, eu não acredito que você fez tudo isso por mim, Luiz. É uma verdadeira loucura, é inacreditável uma situação como essa. Não dá para você imaginar, pelo menos assim por alto, os caras planejando um crime desse. Não dá para imaginar. Eu não consigo aqui, Padula, raciocinar o passo a passo dado pelo WhatsApp, numa conversa de WhatsApp, de noite, de madrugada. Não, você vai fazer o seguinte, você mata, você joga os corpos aí na cisterna. Não, você não pode matar o seu irmão. Não, você vai fazer o seguinte, faz picadinho do corpo,
deixa bem picadinho e joga para os porcos comerem. Não dá para imaginar. Se você parar para pensar assim e tentar se colocar no local aonde eles estavam conversando, apreciando uma conversa como essa, você pensa, é um filme de terror, como você disse, um jogo que é cheio de ficção. Parece coisa de ficção. Parece coisa que você nunca vai noticiar. Eu já noticiei muita coisa ruim aqui, mas 2 adolescentes, um de 15 e um de 14 anos, planejar um crime tão bárbaro, e como você disse, por pouco a avó também não morreu, eles mataram 3, porque quando eu me refiro a eles, ela tem parte de culpa, como foi dito até pelo delegado, ela tem grande parte de culpa nisso tudo, porque ela também ajudou, ela foi cúmplice nesse crime, nesse triplo homicídio tão bárbaro que chocou o país inteiro, meu amigo Padula. Luiz, eu sinceramente, né, e até escutei isso da boca do delegado em uma coletiva de imprensa, eles já estão anos e anos fazendo investigações, mas eles disseram que pela primeira vez eles ficaram chocados com todos esses detalhes. E agora, Luiz, cabe aquela investigação mais séria, né? De onde vem esse jogo? Onde que ele está sendo ofertado? Porque a gente sabe que na Austrália ele já foi banido por conta do enredo da história, Luiz. E agora começa essa outra investigação.